Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Pai zeloso, misericordioso, bondoso e amoroso, tudo que tu fazes é perfeito e tu fazes que tudo coopere para o nosso bem. Tu ainda nos garante que operando o Senhor, quem impedirá? E ainda mais nos garante que tu és fiel para fazer infinitamente melhor e mais do que pedimos e até pensamos. Ah, Senhor, tu és a personificação da perfeição. Graças te dou, Senhor, porque tu és magnífico, exaltado é o Senhor, do nascimento do sol até ao ocaso. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem ministrado em nós, tem nos dado escape, livramento, vitórias. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nessa noite eu te convido a tomar o teu devido lugar de primazia em nossas mentes, em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas e assim ministrar em nós conforme apraz o teu querer e a tua vontade. Traga-nos a mente de Cristo, um coração puro, um espírito reto e quebrantado e forja em nós o teu caráter, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora que o Senhor acampe os teus anjos dentro e ao redor de cada lar que está ouvindo este devocional. E te peço que sobre cada uma dessas vidas traga o entendimento, a paz que excede todo o nosso entendimento, o conhecimento, o discernimento e a sabedoria necessária para que venham a aprender, porque nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nada somos, podemos ou fazemos. Graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos iniciar hoje o nosso devocional, será diferente. Ontem comentei aqui sobre Gideão, né? Que o Senhor disse para Gideão o quê? Nós vamos aprender agora, verdadeiramente, o que foi que o Senhor disse e como foi que o Senhor fez. 5 lições poderosas que a história de Gideão nos ensina. Vamos lá? Juízes, capítulo 6, versículo 14. Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Primeiro, Deus escolhe os improváveis. Gideão se via como o menor da sua casa, mas Deus o chamou de homem valente. Incrível, né? Aprendizado. Deus não vê como o mundo vê. Ele escolhe corações dispostos, não currículos impressionantes. 2. A dúvida não desqualifica a fé. Gideão pediu sinais, questionou e teve medo. Mesmo assim, Deus teve paciência com ele. Aprendizado? Deus entende nossas fraquezas. O importante é continuar ouvindo e obedecendo, mesmo com medo. 3. Menos pode ser mais. Deus reduziu o exército de Gideão de 32.000, isso mesmo, para 300 homens. Gente, 32.000 para 300 homens, 300, é só 300, não tem 1.000 ali atrás não. 300 pessoas
para 32.000. Aprendizado? Quando Deus está no controle, não precisamos de grandes números, só de confiança nele. 4. A vitória começa no altar. Antes da batalha, Gideão obedeceu a Deus, destruindo os altares de idolatria. Aprendizado? Antes de vencer fora, precisamos alinhar o nosso coração com Deus por dentro. Antes de vencermos, o Senhor trabalha em nós, para depois resplandecermos a glória magnífica dele. E assim despertar em outras vidas a majestosa glória de Deus Pai. 5. A glória é de Deus, não nossa. Me lembro que um dia eu falei com uma pessoa muito querida. Ela vai estar ouvindo e que eu a amo. Ela falava assim: amém, fulana, amém, fulana. E sempre falava amém como se fosse para mim. Aquilo ali nos primeiros dias eu entendia, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok. Depois foi me incomodando. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que foi me incomodando. E ele foi me fazendo pensar assim: a glória é de quem, filha? Eu falei: é tua, pai. Então por que que ela tá falando amém, fulana? Amém, fulana. E eu falei assim: pois é, assim, é o jeitinho dela. É. Mas você não sabe, filha, que é errado? Eu falei: eu sei, Senhor. Tem que falar com ela? Tem, filha. Você tem que falar com ela. Você tem que ensinar a ela que não é certo ela falar amém, fulana. Amém, fulana. O certo é amém, Senhor. Porque a honra e a glória é de quem? É do Senhor. Eu falei assim: o senhor tem toda a razão, não vou nem discutir. Aí eu cheguei para ela e falei: olha, é assim, assim, assim. Expliquei para ela. E hoje ela faz direitinho. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus, porque a honra é toda do Deus Pai. Amém? Após a vitória, Gideão recusou ser rei. Ele sabia que a honra era do Senhor. Aprendizado? Toda conquista deve exaltar o nome de Deus e não inflar o nosso ego. Amém. Gideão nos ensina que não precisamos ser fortes aos nossos próprios olhos para sermos usados por Deus. Ele era medroso. Vocês querem saber onde é que Gideão estava? Debulhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de debulhar trigo, não. Lagar é lugar de malhar uva. Então, Gideão estava lá escondidinho. Por quê? Eu vou contar a história para vocês. Se não der para contar hoje, eu conto amanhã. Termino, eu faço a leitura bíblica de amanhã, da história de Gideão para vocês. Gideão nos ensina que não precisamos ser fortes aos nossos próprios olhos para sermos usados por Deus. Ele era medroso, duvidoso e se via como o menor da casa. Quer dizer, ele olhava para si mesmo e pensava: eu sou o menorzinho, quem sou eu? Meu irmão mais velho é o mais forte, mas isso, né? Mas Deus viu um guerreiro valente dentro dele. Deus não procura perfeição. Ele procura disposição. Isso, ele quer um coração disposto. E quando confiamos na força dele e não na nossa, vivemos milagres que jamais imaginaríamos. Você pode estar se sentindo pequeno, incapaz,
ou até mesmo escondido. Mas o mesmo Deus que levantou Gideão é o Deus que te chama hoje. Ele vê em você o que você nem enxerga. Confie, obedeça e vá na força, mas é do Senhor, não na nossa. Tá bom? Eu vou lá ler um pedacinho da história de Gideão para vocês, tá? Então, eu vou ler Juízes capítulo 6 para que vocês entendam por que Gideão foi chamado. A opressão dos midianitas. Esses midianitas eram um povo que invadia Israel de temporadas em temporadas para pegar toda a comida, tudo. Eles pareciam gafanhotos quando vem uma safra de trigo, sai arrasando com tudo. Então vamos lá ver. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Começou já o povo de Israel desobedecendo ao Senhor mais uma vez. E então o que aconteceu? O Senhor fez o quê, né? Então, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, que era outro povozinho encrenqueiro, como também os povos do Oriente subiam contra ele. Resumo, Israel semeava e todos os outros povos iam para Israel para roubar tudo o que Israel semeou e colheu. Seja de grãos, de líquido, que no caso é azeite, né? Se fizesse vinho, tudo eles catavam para si, não deixavam o povo com nada. Então eles subiam e era muita gente e o povo de Israel era sozinho e não podia o que fazer. Eles não eram sozinhos, eles estavam sozinhos porque Deus fechou os olhos para eles. Deus os colocou de castigo, vamos dizer assim. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Gaza existe até hoje, né? E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Parem para pensar. Eles ficavam sem bois, sem ovelhas, sem jumentos, nenhuma. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado. Com a presença dos midianitas, então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Começaram a se arrepender e a entender que o Senhor tinha deixado eles ser castigados. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz.
Isso aqui é o Senhor dizendo: vocês não me obedeceram. Eu falei para vocês não se misturarem com esse povo. Eu falei para vocês não adorar os deuses desse povo. E vocês fizeram o quê? Vocês começaram a adorar os deuses desse povo. Vocês se misturaram com esse povo. Vocês não me deram ouvidos. Aí o Senhor fez lá e um puxão de orelha neles. Agora vem o chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, ou Abiesrita, E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então ele estava malhando o trigo no lagar para poder esconder dos midianitas, para ter o que comer durante toda a outra plantação, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Imagina, Gideão deve ter tomado um susto. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te, daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Agora eu vou entrar na parte em que Gideão traz a oferta. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês se lembram que lá em cima no texto disse que eles ficavam sem absolutamente nada, nem um punhado de trigo, nem um punhado de farinha, nem um punhado de azeite, nem um punhado de nada, nenhum boizinho, nenhuma ovelhinha. Eles perdiam tudo quando os midianitas vinham, certo? Onde é que Gideão encontrou essas coisas para dar de oferta ao Senhor? E veja bem, Gideão deu de oferta ao Senhor do melhor que ele tinha na casa dele, quando ele passava por uma dificuldade tremenda. E que dificuldade era essa? Eles ficavam sem nada para comer. E ele ainda foi lá e pegou do que ele tinha de melhor na casa dele e deu de oferta para o Senhor. Entrou Gideão e preparou um cabrito. Que cabrito é esse? De onde que saiu esse cabrito, gente? E bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Deixa eu perguntar. Vocês acham que isso demorou quanto tempo para ele preparar esta oferta? Pensem. Um bolo demora quantos minutos para fazer-se? Ele trouxe bolos.
Pois bem, um cabrito, um frango, uma carne mais dura, quanto tempo vocês acham que demora para ser cozida? Pois é, naquela época não tinha panela de pressão, não. Quanto tempo vocês acham que demorou para cozinhar isso? E ele fez tudo com muito amor, cuidado e carinho, porque era para o Senhor, era uma oferta para o Senhor. Então ele apresentou, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim ele fez. Assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Pronto, com isso está feito. O Senhor o quê? Provou para Gideão, que era da vontade dele, que Gideão fosse lá libertar o povo, certo? E com isso Gideão entendeu, porque o anjo desapareceu, o fogo consumiu aquela oferta e ele, né? O anjo desapareceu. Gideão entendeu, né? Que Deus aceitou o sacrifício, a oferta, né? Pois é, vejamos. Olha como é que a gente age muitas das vezes. O Senhor já deu a palavra. O Senhor já disse que vai fazer. Ô, Senhor. Eita! Toma, Lilialda. O Senhor já disse que vai fazer. Ele já deu a palavra. Ele já mostrou sinais. Ele já disse por A mais B e C que vai fazer. E já demonstrou que vai fazer. E mesmo assim, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar. E olha só, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra. Hoje, a Bíblia é atual, tá, gente? A Bíblia é atual. Quando ela fala até o dia de hoje, é porque até o dia de hoje está lá o altar, que pertence aos abiesritas. E Gideão destrói os altares de Baal, aqueles que nós lemos lá nos textos. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. O poste ídolo é o poste de Azerá. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Ora, gente, vocês se lembram que não tinha, né? Que eles não deixavam nada, né? Mas mesmo assim, com pouquíssimas coisinhas que eles conseguiram esconder, como eu não sei, só Deus é perfeito para, né? Mesmo assim, o Senhor pediu e ele prontamente deu. Quantas vezes nós nos negamos a ofertar na casa do Senhor? E quantas vezes nós não ofertamos na casa do Senhor porque nós só temos centavos e achamos que Deus não vai aceitar? Pois eu digo para vocês, a maior oferta que Deus recebeu foi aquela daquela mulher que com poucas moedinhas foi ofertar ao Senhor. E ele disse: digo-te, pois, mulher, que a tua é a maior oferta de todas estas aqui. Vocês acham mesmo que aqueles ricaços da época não tinham dado bolos e mais bolos de moedas de prata, né? Que era a moeda comercial na época, era a moeda de prata. Com certeza.
Mas ela foi dar as pequenas moedinhas que ela tinha. As únicas coisinhas que ela tinha. Vou contar para vocês um testemunho na minha vida. Teve uma época que não tínhamos como dar oferta. Tudo que entrava no banco, o banco comia. E eu em desespero, porque eu olhava e falava, Senhor, não tenho como dar oferta. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, Senhor, eu não tenho como dar oferta. E aquilo me angustiava, me angustiava, me angustiava de uma forma sobrenatural. E eu chorava, até que um dia eu tomei coragem e passei a ofertar. Aí eu passei a ofertar, mas eu não conseguia dizimar. Mas aí eu ofertava, teve um dia que eu ofertei 3 centavos. E falei, Senhor, 1 centavo é por minha vida, o outro é pela vida do meu marido e a outra pela vida do meu filho. Senhor, mas eu chorei tanto, 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 tanto. Naquele dia ofertando, porque eu só tinha os 3 centavos. E o culto, a palavra do culto foi todinha para mim. A partir deste dia, teve outras vezes em que eu ofertei pouquíssimos centavos, mas eu nunca ofertei com peso no coração. Ai, Senhor, eu só tenho isso aqui, Deus não vai receber, não. Eu sempre me lembrava da mulher da dracma, das moedinhas. E assim eu fui fazendo e fui fazendo. E o Senhor foi edificando na minha vida, na vida do meu marido. E foi transformando a minha mente, transformando a do meu marido. Foi nos orientando, nos direcionando, nos capacitando, nos fortalecendo, nos instruindo. E hoje o meu marido e eu, nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, dizimamos e ofertamos. Então, eu creio que eles pegaram do melhor que eles tinham para o Senhor, para ofertar ao Senhor. E o Senhor recebeu. E ali ele edificou, como o Senhor ordenou, um altar. No cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendais vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. É isso aí. Aqui vejam que Deus está com D minúsculo. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram
e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, que é uma espécie de buzina, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Isso aí é a gente provando Deus. Deus já falou que vai dar. Deus já mostrou que vai dar. Deus já revelou que vai dar. Deus já profetizou através da boca de alguém que vai dar. Ele mesmo falou que vai dar. Aí a pessoa vai lá e fica: eu vou provar. Eu vou provar. E o Senhor é tão misericordioso que olha só o que ele faz. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, Senhor. Né? Ele falando: se ainda falar só esta vez, rogo-te que, mais esta vez, faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amanhã, se vocês quiserem, nós continuaremos lendo o versículo 7. Amém? E vocês entenderão como Gideão ganhou esta batalha. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar nessa noite, descer sobre nós poderosamente e abundantemente sobre nossas mentes e transformar a nossa mente em mente de Cristo. O nosso coração é um coração puro e voltado para o Senhor. Amanhã nós aprenderemos mais um pouco. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, o Senhor é misericordioso, Pai zeloso e bondoso. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor muito nos ensina. O Senhor nos conhece muito mais do que imaginamos, Senhor. Ah, Deus, o Senhor é perfeito em tudo que fazes, e tudo que fazes é para o nosso próprio bem. Senhor, graças te damos por este devocional maravilhoso. Te pedimos que o Senhor venha ministrar em nossa mente enquanto descansamos, enquanto dormimos, forjando em nós o teu caráter, dando-nos um espírito moldado a ti, quebrantado e sensível aos teus sussurros e impulsos. Queremos muito te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todos os livramentos, por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor nos tem proporcionado vivenciar, por todas as experiências que o Senhor nos concede viver contigo. Graças te damos. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Então, não tenham medo de ter medo e nem preocupação de estarem com medo, porque é normal. Nós sentimos medo. O que não é normal é esse medo permanecer. Quando nós oramos, ele é repreendido em nome de Jesus e ele foge. Amém?